Bom dia, pessoal do nono ano, espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, que nós paramos no grupo 3, então nós vamos aprender na aula de hoje o adjunto adnominal mais o complemento nominal. Então, nós já havíamos estudado o complemento nominal, agora nós vamos ver a grande diferença entre os dois e dar uma revisada, então, em complemento nominal, que esse conteúdo está no grupo 3, nos módulos 44 e 45. Então, o adjunto adnominal é um termo que acompanha e modifica um substantivo. Então, por que é chamado de adjunto adnominal? Porque ele vai vir junto com o nome. Então, lembrando que é um termo que acompanha, então vai acompanhar e modificar um substantivo, que substantivo nada mais é do que a classe gramatical responsável por nomear, por dar nomes. Então, as classes de palavras que podem desempenhar a função de adjunto adnominal, então, são os adjetivos, as locuções adjetivas, os pronomes, os numerais e os artigos. Então, elas já vão ter uma classe gramatical. Então, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, um numeral. Então, ela já tem uma classe específica e ela vai desempenhar, então, a função de adjunto adnominal. Então, eu coloquei um exemplo para ficar mais claro, para vocês visualizarem. Então, os ternos de Antônio estão amassados. Então, no caso aí, eu tenho o artigo os, que está acompanhando quem? O substantivo ternos. Então, nesse caso, como eu tenho aí o artigo os, que veio acompanhando o substantivo, que veio junto com o substantivo, ele vai então ter a referência, ou seja, a função de chamado adjunto adnominal. Então, o termo os, que também é uma classe gramatical chamada artigo, vai desempenhar a função de um adjunto adnominal. Por quê? Porque veio junto com o nome, no caso, substantivo, que seria o termo ternos. Então, desempenhando uma classe gramatical, artigo. Então, o os, ele já pertence a uma classe gramatical chamada artigo. Como ele está junto com o substantivo, ele vai ser chamado, então, também, vai ter a função de adjunto adnominal. Agora, nós vamos revisar o complemento nominal, que nós já havíamos estudado no grupo 3. Então, o complemento nominal ele é um termo integrante da oração. Então, ele é utilizado para completar o sentido de um nome. Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, que seria um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, complemento nominal, cuidado para não confundir com complemento verbal. Complemento verbal completa o sentido de um verbo. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Quando eu paro no nome, no substantivo, eu não consigo entender, eu tenho que colocar mais palavras, ou seja, eu tenho que colocar um complemento nominal para que eu possa entender o restante. E lembrando, muito importante, o complemento nominal, ele sempre vai vir com uma preposição. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o complemento nominal. Então, ó, Marcos tem orgulho de Lívia. Então, se eu parar no substantivo orgulho, ó, quem tem orgulho de algo, tem orgulho de alguém. Então, se eu parar, Marcos tem orgulho, eu não vou entender. Então, eu preciso de um complemento nominal. Eu preciso de algo que completa o sentido do nome, do substantivo. Então, qual que seria o meu complemento nominal? De Lívia. Então, introduzido também pela preposição de. Então, complemento nominal seria de Lívia, que completa o sentido do nome do substantivo orgulho. Quem tem orgulho de algo, de alguém. No segundo exemplo, faz tempo que não tenho notícia de Amanda. Mesma coisa. Parei no substantivo notícia. Quem tem notícia de algo, de alguém. É um substantivo que precisa de complemento. Ou seja, eu preciso colocar mais palavras na frente para que tenha o sentido completo. Então, de Amanda seria o complemento nominal, porque está completando o sentido do nome notícia. E também lembrando que foi introduzido por uma preposição, no caso, a preposição de. Então, eu coloquei dois exemplos aqui bastante parecidos, que dá para confundir muito o complemento nominal com o adjunto adnominal. Então, um exemplo, eu vi as críticas da população. Então, eu tenho críticas,
seria um substantivo abstrato, que é aquele que precisa de algo para existir. E depois, então, eu tenho a adjunta de nominal, aquele que vem junto com o substantivo. Qual que é a diferença aqui para não confundir com o complemento nominal? O adjunta de nominal, ele vai praticar a ação. Então, ouvir as críticas da população. Então, é a população que criticou. Então, é a população que praticou a ação. Diferente do complemento nominal, no exemplo de baixo, ouvir as críticas aos políticos. Foram os políticos que criticaram? Não. Então, no complemento nominal, ele não vai praticar a ação, ele vai ser o alvo da ação, ele vai sofrer. Foram alguém criticou, mas não foram os políticos. Então, ao ouvir as críticas aos políticos. Então, os políticos foi o alvo, ele sofreu a ação. Então, quando vocês tiverem dúvida, ou seja, um exemplo aí, os dois exemplos bem parecidos, então vocês se atentem a isso. Se ele pratica a ação, ele é o adjunto, e se ele recebe a ação, ele é o complemento nominal. Mesma coisa esses dois exemplos que também são parecidos. Presenciamos o assalto da quadrilha e presenciamos o assalto ao banco. Então, o que acontece aqui? Nós temos o assalto, que é o substantivo abstrato, que ele precisa de algo para existir. Então, o que vocês têm que perceber? Se pratica ou recebe a ação. Então, presenciamos o assalto da quadrilha. A quadrilha que praticou o assalto. Então, realizou o assalto. Toda vez que pratica a ação, então, eu tenho uma adjunta de nominal. Ele veio junto com o nome substantivo, mas então, para não confundir com o complemento, o adjunto, na maioria das vezes, ele vai praticar a ação. No caso, a quadrilha praticou aí o assalto. No segundo exemplo, presenciamos o assalto ao banco. Foi o banco que fez o assalto? Não. Então, ele não praticou a ação. Ele foi o alvo, ele recebeu a ação. Então, por isso que eu tenho um complemento nominal. Então, a grande diferença é essa: se pratica a ação, adjunta de nominal. Se recebe a ação, então eu tenho um complemento nominal. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.